Olha, gente, quem pratica esporte percebe o quanto faz diferença a alimentação adequada, né? Isso vai desde a quantidade até o tipo de alimento que é consumido antes e depois das atividades físicas. Cada tipo de alimento proporciona aí benefícios diferentes. E quem vai explicar pra gente hoje é a Janaína Porto Alegre, que é nutricionista, tá aqui para nos ajudar a gente saber quais alimentos corretos. Muito bom dia para você, Bom Janaína. dia, Vanessa. Então, a gente estava conversando um pouquinho fora do ar antes da entrevista que tem determinados tipos de exercício que exigem também diferentes alimentos. Queria que você comentasse um pouquinho. Isso. Para quem faz, quem sabe, uma caminhada ou então um exercício mais pesado, tem uma diferença aí. O que a pessoa deve comer Tem sim. antes de fazer? Certo. Tem sim. Então a gente sabe que nossa principal fonte de energia são os carboidratos e sempre vai ser. Então quando a gente fala assim de um exercício mais moderado um pouco, vai sair fazer uma caminhada, um exercício um pouco mais lento, uma pouca distância. Então a gente prioriza aí um carboidrato com índice glicêmico um pouquinho mais baixo, que a gente tem uma absorção mais lenta. Então aí a gente usa uma fruta, uma banana, um abacate e junto está utilizando alguma fibra, que isso ajuda bastante também. Então uma banana com uma aveia, isso é uma ótima fonte de carboidrato para esse tipo de treino. Certo. Se a gente falar um pouco de um treino um pouco mais intenso ou um treino mais longo, a gente pode colocar outro tipo de carboidrato, um carboidrato de absorção mais rápida. Daí a gente coloca um mel, um melado, junto com essa fruta e junto com essa aveia. Ou pode fazer um pão, uma fatia de pão com um pedacinho de mel. Isso para quem não tem restrição ao pão, né? Que a gente sabe que tem muita gente que tem algumas restrições. Certo. Então são ótimas fontes de carboidrato. E para quem vai fazer um tipo de atividade de alto rendimento, então a gente aí abre mão um pouco dos suplementos também. Então a gente usa os suplementos com outros tipos de carboidrato, que a gente tem vários tipos de carboidrato de absorções diferentes. Então a gente vai direcionando isso conforme o tipo de atividade física. A gente falou do pão agora há pouco. Você falou, geralmente o pão é um vilão aí de quem pratica atividade, quem está em busca de perder peso. É realmente isso? Tá liberado aquele pãozinho de manhã? Eu não consigo não comer pão, eu preciso comer todos os dias. E aí, o pão realmente ele é um vilão? Então, o pão vem ser um vilão para quem tem alguma certa intolerância. A gente tem aí o glúten, né, que normalmente é o que aparece, mas não necessariamente o carboidrato, o pão, ele não é um grande vilão assim. Para quem está habituado... Mais ou menos, mas podemos dizer que pode-se comer um pão sim. Claro que não vai comer em excesso. Exatamente. Como tudo na vida, né? Tem que ter um limite. Exatamente. E de preferência um pão integral, né? Que ajuda ainda mais, né? Que ajuda ainda e mais. aí, depois da atividade, o pessoal chegou em casa, fez aí uma hora e meia, enfim, dependendo do tempo que a pessoa demora, o que vai comer quando chegar em casa? Então, o pós-treino é sempre importante a gente estar consumindo uma fonte de proteína, que daí ela pode vir do alimento mesmo, que é o ideal. Então, a gente tem os ovos, para quem treina muito perto do meio-dia, o próprio almoço ali, que daí a gente tem a carne, o frango, isso, o peixe, né? Então, a gente já está aí com um bom aporte de proteína para fazer uma recuperação desse treino que foi executado. E se não for perto do almoço, na janta também é importante. Às vezes dá uma preguiça de cozinhar, mas é importante isso. Essa quantidade de proteína, o importante é ela estar distribuída ao longo do dia e não só ali logo pertinho do treino mesmo. Então a gente tem que ter proteína em quase todas as refeições. Você falou do peixe. O peixe também é o que muita gente às vezes, não, vou comer só o frango, por exemplo, mas o peixe é super importante também. Super importante, super importante. O peixe, ele entra, é uma proteína também, uma proteína ótima, então a gente deve consumir bastante peixe, assim como o frango. A carne suína também, a gente tem muito preconceito da carne suína, a carne suína é ótima, deve entrar na dieta e ir variando ao longo do dia, ao longo da semana, essas proteínas, né? E para a gente manter uma saúde ao longo da semana também, quem não pratica muito atividade física, né, que faz não todos os dias, ter esse balanço também, né, na hora de consumir os alimentos. O que é ideal aí para ter uma boa refeição, tanto no café da manhã, quanto no almoço, no jantar? Então, quando a gente fala de não estar fazendo uma atividade física no começo da manhã, a gente pode estar introduzindo uma proteína também de manhã. É muito interessante. Ou a proteína animal, a gente fazer um omelete, um ovo mexido, ou até mesmo as proteínas vegetais. Né? A pasta de amendoim, que hoje está super na moda, todo mundo adora. É rico em proteína vegetal. E é uma delícia mesmo, E é uma delícia. Só que tem que cuidar com ela, hein? Com a quantidade, isso que é importante. Olha, tudo em excesso não faz bem. Não faz bem. Então, tá distribuindo essa proteína ao longo do dia, o carboidrato ao longo do dia e as gorduras boas também. Então, esse é o segredo e a grande chave para ter uma nutrição adequada. No almoço, aquele prato bem colorido, quanto mais vegetais,
verduras vai ser melhor. Vai ser consumir. melhor consumir. A gente tem que ter a salada, tem que ter os legumes, então uma refeição completa. E o carboidrato ao meio-dia pode? Pode, Deve. deve estar lá. A gente tem as batatas doces, os bércolos, né, batata doce, o aipim, o inhame, que são ótimas fontes de carboidrato. E à noite, a mesma coisa? À noite pode ser a mesma coisa também, para quem não tem restrição, quem não está em dieta, daí tem que ver como é a sua dieta, daí entra a individualidade, né? Então não tem problema, não é o vilão carboidrato, à noite também não é vilão. O que é vilão é o tipo de carboidrato, isso sim. Cuidar com o pão, então que o pão e aquele macarrão à noite também não é tão interessante. É bom, mas tem que ir com cuidado. Exatamente. Tudo tem, né, como a gente falou, nada em excesso faz bem. Então consumir aí com um pouquinho de cuidado, que aí você mantém uma saúde aí do seu corpo e também da sua mente. Muito obrigada, viu, Janaína? Obrigada a você. Pelos esclarecimentos. Obrigada. Bom dia.